Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade na aula. É um tema bem requisitado, principalmente pela VUNESP, sobre as preposições, quais os locais exatos de inserirmos as preposições, tá? Vou falar dessa forma mais objetiva. Então, nós vamos analisar, eu pesquisei as questões mais pertinentes aí, ou seja, que a banca sempre cobra, então para vocês ficarem atentos, tá bom? Então nós vamos já dar início essa questão de 2024, só que ela se repete, tá? Não de forma idêntica, mas ela é bem similar no aspecto da colocação das preposições. Então preste muita atenção, tá? Olha aqui que foi para auditor interno, ou seja, nível superior. Olha só aqui que ela menciona. E o que eu sempre friso, ó, ele dá um texto, texto associado. Não se prenda texto quando já estiver aqui a frase embaixo, tá? Somente se prendam a textos ou a texto quando realmente for uma interpretação e não estiver aqui embaixo o que se pede. Perfeito? Então vamos lá. Aqui ele pergunta o seguinte, ó. O eu lírico estava ansioso. Aí ele quer saber o quê, ó? Ansioso por, em, a, de ou com, né? É a primeira aqui, ó. Tá? É pelas ordens, né? As outras aqui e a outra aqui, tá? Então aqui o que já dá para eliminar? O eu lírico estava ansioso por, pode ser, né? Provavelmente, talvez. O eu lírico estava ansioso em, o eu lírico estava ansioso a, o eu lírico estava ansioso de, ou eu lírico estava ansioso com rever. Tem alguma coisa com rever? Meio estranho, soou meio estranho, né? Mas vamos lá, o que interessa. Aqui tem um macete para vocês. Aqui foi só um enunciado para vocês tentarem eliminar. Aqui ele eliminaria já esse com aqui, ó. Tá? Então a gente vai tentar eliminar, mas agora eu vou passar para vocês o macete. E está aqui, ó. Relembrando que a VUNESP ela sempre cobra as mesmas coisas, logicamente com as frases diferentes. Olha aqui, ó. Quando falar em ansioso, é ansioso por, tá? Ó, nota aí no caderninho de vocês aí, ó. Ansioso por, ó. Ansioso por, coloquei assim, ó, coração acelerado, porque é ansioso, uma pessoa ansiosa. Ó, o macete, ó. Se o coração bate forte por alguém ou por algo, você está ansioso por. Então, logo, será o quê? Ansioso por. Ó, ansioso por quê? Ansioso por rever, ansioso por estudar. Então, todas as vezes que tiver o ansioso, vai ser ansioso por. Perfeito? Então, presta atenção. Se é ansioso por, já vem aqui. Olha aqui, ó. Se você já sabe esse macete, que é ansioso por, você já mataria aqui, ó. Não tem um outro por aqui. Mas vamos dar continuidade. O eu lírico estava ansioso por rever o seu Recife e não discordou de, com, contra, a ou em. Agora o outro, ó, quando fala em discordar, ó, discordar de, ele é um verbo transitivo indireto. Nós falamos na aula passada sobre o que é verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto, objeto indireto. Então, quando for isso aqui, ele requer uma preposição. Todas as vezes que for verbo transitivo indireto, tem que ter uma preposição. E a preposição é a de. Então, discordar de. Ó, imagine que você está apontando o dedo e dizendo, eu discordo de. Então, discordar de. Você já vem aqui, ó, por e discordar de. Tem outro de já? Ó, não tem nem como. Ó, que não tem. Então, lá, o eu lírico estava ansioso por rever o seu Recife e não discordou de quem lhe afirmara o que agora? Afirmar. Vamos lá verificar? Afirmar não exige preposição antes de conjunção que. Uma conjunção, mas é só decorar aqui, ó. Afirmar que, tá? Então é afirmar que. Você já vem aqui, olha, você mataria. Se você tivesse esse macetezinho, apenas de uma aqui, ó. Apenas de uma, ansioso por, ou discordar dele, ou afirmar que, você já mataria a questão aqui, ó. Nível superior da VUNESP. Então, grave isso aqui. Eu tenho um macete aqui embaixo, ó, um mnemônico. Eu coloquei o seguinte, deixa eu tirar aqui. Eu coloquei o seguinte, ó. Ó a frase. Estou ansioso por discordar de alguém ao afirmar que estou errado. Então, eu sempre decorava e colocava até na minha porta um aviso, tá? Para eu ficar decorando. É assim. Então, decore isso aqui, ó. Estou ansioso por discordar de alguém ao afirmar que eu estou errado.
Aí você pega assim, destaque, ansioso por, discordar dele e afirmar que. Lembrou dessa frase? Automaticamente, quando forem cobradas qualquer uma dessas palavras aí, ansioso, discordar e afirmar, pertinente às preposições, vocês matarão a charada. Não é super importante anotar isso aqui, tá? Estou ansioso por discordar de alguém, que ao afirmar que estou errado. Decore isso aí. Estou ansioso por discordar de alguém ao afirmar que estou errado. Então, de tanto você mencionar só o seu cérebro, daqui a pouco ele vai captar, nunca mais você vai esquecer e vai ser questão alvo de perguntas aí, de questões da VUNESP. Perfeito? Vamos lá então. Então aqui nós já vimos alternativa A. Tranquilo, né? Agora outra aqui, ó. Uma da VUNESP é bem fácil aqui. Essa aqui é bem fácil, nível não sei se é fundamental ou segundo grau, mas importante é falarmos a respeito. Que ela volta com uma frase diferente, mas sempre está cobrando as mesmas coisas, o que eu tenho percebido. Então, ó, substituindo, muitas pessoas hoje ainda falam assim, ó, a gente vamos. Perceba por aí. Tem pessoas ainda que falam a gente vamos, às vezes ela quer colocar no plural, mas se confunde, porque a gente é singular, né? E a gente vai, ou nós vamos. Então aqui ele deu essa questãozinha aqui muito fácil, só que eu tenho um adendo para vocês aqui. Logo em seguida, tá? Vocês vão entender quando vai se aplicar o se, né? O me, o nos, aí sim é super importante. Então, ó, substituindo a expressão a gente por nós, a frase a gente tinha que existir e se alimentar está de acordo com a norma padrão e com o sentido original em, ó. Vamos lá. Nós tínhamos, né? Nós tínhamos que existir e nos alimentar. Está certo? Olha só. Tem pessoas que traduzem da seguinte forma: nós tínhamos que existirem e nos alimentarem, né? Então, ó, nós tínhamos que existir e nos alimentar. Bom, então vamos ver que essa aqui esteja correta, mas vamos ver as outras, ó. Nós tínhamos que existir e se alimentar, ou nós tínhamos que existir e nos alimentar? Qual que está certo aqui? O se ou o nos aqui, ó. Só mudou isso. Agora aqui não tem nem como, né? Ó. Nós tinha que existir, nós tínhamos. Então aqui você já elimina. Aqui tem um se, tá? Nós tínhamos que existir e me alimentar. E me alimentar. E a outra? Nós tinha, não tem nem como, né? Então ficaremos com essas três aqui. É bem fácil, mas o que vai ser pertinente que eu vou falar agora para vocês. Quando vamos utilizar o nos, o se e o me? Então, olha só. Primeira pessoa do singular, né? Ó, eu, tu, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas e vocês. Aqui é o macete, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, nos, nós, conosco, vos, vós, convosco, né? Se, si, consigo. Então é esse que é o macetezinho para a pessoa não errar. Por que eu falo macetezinho? Vamos lá? Olha só, nós tínhamos que existir e nos. Então nós, ó, nós aqui, quando você olhar em nós, ele tem que ser o quê? O nós tem que ser o quê? Cadê o nós aqui? Nós é o quê? É nos. Nós, ó, o nós aqui, ó. Nos. O nós aqui, ó. É nos. Então, quando for nós, ele é o nos. Então, vamos lá? Nós, nos. Perfeito. Agora outra. Nós tínhamos que nos alimentar. Será que nós pede o ser? Ao nós. Onde está o ser? É o quê? Terceira pessoa, né? Ou plural ou singular aqui, ó. Se. Então, nós não tem nada a ver com se. Você já eliminaria. Se fosse uma questão um pouco mais diferente, mais difícil. E nós tínhamos que existir e me. O me está onde? Olha o me aqui, ó. Primeiro do singular. Me. Então tinha que ser aqui, ó. Não tem nada a ver. Então é encaixe, né? Vocês decorando isso aqui. Primeira pessoa, eu, tu, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas e vocês. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, nos, nós, conosco, vos, vós, convosco, se, si, consigo. Aqui, então, você sabe, se você está falando aqui de nós, tem que ser nos, não pode ser outro, vós, não pode ser se. Aí você mata a charada. Então, é muito legal vocês anotarem isso aí também, tá? Porque a Unesp, ela também cobra bastante esse aspecto, tá bom? E aqui o tônico, né? Com preposição a, de e para. Para mim, tá certo? Ou para eu, quando for, né? Para mim, final de frase, né? Então, ó, quando for aqui com as preposições a, de e para mim, de mim, né? Então, aqui tá as preposições. E aqui tá sem preposições, aqui. Certo?
Vamos para outra questão? Olha só aqui também, ó. Gente, toma muito cuidado que ela cobra isso aqui, ó. Eu destaquei, tá? Em vermelho, tá? A preposição, ele quer saber a preposição com valor de finalidade. Ah, olha, eu olhei, tem N exercícios que a banca cobra isso aí, a VUNESP. Ó, as preposições servem para relacionar dois termos de uma mesma oração, tá? Deixa eu só tirar aqui. Dois termos de uma oração e estabelecer uma relação de sentido entre eles. Assinale a alternativa em que a expressão destacada é uma preposição com valor de finalidade. Agora eu quero saber aqui o quê? Onde está falando sobre finalidade, certo? Vamos lá? Ó, os otimistas preferem falar sobre o futuro. Esse sobre tem alguma finalidade? Tem um objetivo? Quando fala finalidade, eu quero que vocês atentem ao seguinte, ó, um exemplo. Finalidade é aquele objetivo. Se eu falar assim, ó, eu estudo muito, né? Então, qual a finalidade? Eu estudo muito para quê? Para passar na prova. Tá? Então, tem que ter a finalidade, é um objetivo. Os otimistas preferem falar sobre o futuro? Tem alguma coisa? Sobre é o quê? É a respeito de. Tá? Esse sobre aqui é a respeito de o futuro. Do futuro, a respeito. Então, aqui você nota aí, tá? Sobre aqui está falando sobre a respeito. Não tem nada a ver de finalidade. Outra maneira de diferenciar um pessimista de um otimista. E agora, tem alguma coisa aqui? Tem aqui o objetivo? Está falando alguma coisa de finalidade? Outra maneira de diferenciar um pessimista de um otimista? Isso é uma distinção, né? Eu quero diferenciar um de outro, tá? Então, eu estou separando os dois os tipos de pessoas. É pessimista aqui. Então, é distinção. Não tem nada a ver também de finalidade. Agora, tome cuidado aqui, ó. Ela ama, a VUNESP ama a preposição para no sentido de valor de finalidade. Olha só, o otimista encontra nele os elementos para alavancar o futuro. Olha só, qual o objetivo? O otimista encontra nele os elementos. Qual que é o objetivo, a finalidade? Qual? Ele encontra os elementos para quê? Para alavancar o futuro. Perfeito, valor de finalidade. Então aqui, quando for valor de finalidade, você troca de a fim de. O otimista encontra neles os elementos a fim de alavancar o futuro. Você colocou o a fim de na frase, deu certo? Que é ruim de escrever aqui com o mouse, eu estou sem o mouse. Ó, o a fim de. A fim de. Tá? A fim de. Olha só, a fim de, ele preencheu aqui, o otimista prefere falar a fim de o futuro, não tem nada a ver. Outra maneira de diferenciar um pessimista a fim de um otimista. Então, o otimista encontra nele os elementos ou os elementos a fim de alavancar o futuro. Certo? A fim de alavancar o futuro. Envolvem exatamente os mesmos elementos em sua construção. Em que local? Em sua construção. Em de lugar. Não tem nada a ver. Nosso país está como está, porque fizeram com ele o que se fizeram. O que fizeram. Isso aqui tem o quê? Alguém agiu, né? Algum alvo, uma consequência. Não existe objetivo aqui. Não tem objetivo. Então, é a alternativa C. Lembra-se quando for preposição para, quando tiver valor finalidade, você falar a fim de, tá? A fim de encaixar aqui, vai ser a alternativa correta, certo? Agora outra aqui, ó. Novamente VUNESP, ó. O termo para expressa a ideia de finalidade. Novamente, olha como ela é corriqueira eles cobrarem isso aí. Tome muito cuidado que eles cobram mesmo, bastante, tá? Então vamos lá, ó. O Mandrive, na verdade, é um reforço escolar para adolescentes que não vão bem no ensino regular. O que é aqui? Ele quer saber a finalidade. A finalidade é o quê? É um objetivo alcançado. Então, o Mandrive, na verdade, é um reforço escolar para... Ele tem aqui um objetivo alcançado? Não, estou falando que é para adolescentes que não vão bem no ensino regular. Tá? Então, não tem nada a ver nesse caso aqui. Tá bom? Então, não é este aqui. Agora vem o B. O B é o seguinte, que os alunos simulam situações cotidianas e pensam em soluções para os problemas que vão surgindo. Tem aqui também um objetivo alcançado, que os alunos simulem situações cotidianas e pensam em soluções para os problemas que vão surgindo. Então, isso aqui é soluções para quem? Você tem um direcionamento. Soluções para quem? Eu estou direcionando, não tem nada a ver de finalidade. Certo? A C,
Os desafios que as nossas escolas enfrentam hoje são importantes demais para ficarmos isolados, tá? Aqui só aqui, ó, para ficarmos isolados. Qual a ideia? Ela tem alguma finalidade? Não, eu tô aqui, vendo que eu tô declarando algo. Eu tô declarando algo, ó. Os desafios que as nossas escolas enfrentam hoje são importantes demais para ficarmos isolados. Tá dando o quê? Eu tô declarando algo. Então não tem nada de finalidade. E a D, precisamos preparar os alunos para o mundo real. Então tem alguma coisa de finalidade? Nós estamos preparando os alunos para o mundo real. Preparar o quê? Preparar alguma coisa. Então não tem nada de finalidade também, certo? E aqui vamos para outra. Olha só como que você percebe que realmente encaixa-se, tá? Que realmente se encaixa, aliás, ao quê? Né? Pronome relativo. As estruturas são de bambu e as salas de aula abertas para que o calor e o vento balineses possam entrar. Ó, para que tenha alguma finalidade, tenha um objetivo alcançado, as estruturas são de bambu e as salas de aulas abertas para que o calor e o vento balineses possam entrar. Qual o objetivo? Qual a finalidade? Aí sim. Então você coloca o que aqui então? Você vai colocar o quê? Uma finalidade. Para quê? As estruturas são de bambu e as salas de aula abertas para que o calor, ou a fim de que o calor e o vento balinês possam entrar. A fim de que. Lembra do a fim de que? O que aqui, ó. Então, se o a fim de que encaixou, será o quê? Esta alternativa. Vou passar para vocês uns macetezinhos aqui mais para frente, tá? Uma coisa que eu quero que vocês anotem aí é o seguinte. Vamos ter uma tríade do para. Anotem aí, por gentileza. Quando falar para mais verbo, quase sempre é finalidade. Então, ó, para que o calor e o vento possam, ó, verbo possam e entrar, são verbos. Então, ó, quando for assim, o para mais verbo, ó, para, mais os verbos aqui, geralmente é finalidade. Um macetezinho. Quando for para mais lugar, o local, né, o destino, para mais algum lugar. Ó, vou para São Paulo, é destino, tá? E quando for o para mais pessoa, tá? Entreguei para ele, é o que? É um destinatário. Anota esses três aí, o principal é o para mais o verbo, quase sempre finalidade. Agora vamos para outra aqui também, ó. Olha só, o sentido indicado entre colchetes associa-se corretamente à expressão destacada em. Olha aqui que ele saber, ó. Ele quer saber sobre intensidade, sobre meio, sobre oposição, sobre causa e sobre finalidade. A danada da finalidade sempre cai nessas questões. Então tome muito cuidado. Então vamos lá? Ó, essas eram as visões que prevaleciam até recentemente. O até aqui, ele está dando uma intensidade? Até? Tem alguma intensidade? Não, né? Até o quê? Até recentemente é o quê? É tempo. Então não tem nada a ver. Então a intensidade não é tempo. Então essa aqui é errada. Uma existência estável. Primeiro em aldeias e finalmente em impérios. O impérios é meio? Hã? Não é. Em onde? Em impérios. É o quê? É o quê? Lugar. Não tem nada a ver de meio. É lugar. Não tem nada a ver de meio. Pesquisas entre os povos sem agricultura, voltada para questões como tempo de trabalho, é oposição? O sem, ele é oposição? Não, o sem ele é uma ausência, é uma falta de algo, certo? Sem agricultura, falta de algo, não tem nada a ver em oposição. O D, onde hoje uma pequena população branca subsiste com dificuldade. Com dificuldade é causa? Como é causa, né? Ó, subsiste com dificuldade. Indica o quê? É o modo. Né? Como? Com dificuldade. Certo? Então é o quê? Ela tá errado, não é causa, é modo. E sempre a danadinha aqui, ó, a finalidade. Para a finalidade. Ela ama isso aqui, tá, gente? Preste atenção sempre nessa pegadinha aqui. Sempre o finalidade, o para. Tome cuidado, para a finalidade. Então, por quê? Uma grande quantidade de espécies vegetais muito apropriadas para qual finalidade, qual objetivo? Para a alimentação, tá certo?
Então, é o que? A finalidade. Aí você podia colocar assim também, trocar por uma grande quantidade de espécies vegetais muito apropriadas para alimentação. Você podia trocar por apropriadas a fim de servir a alimentação. A fim de servir a alimentação. Então, geralmente, tá? Tome cuidado para a alimentação, para com a finalidade. Tá? Tome muito cuidado. Para vocês aqui, as preposições mais solicitadas aí pela banca VUNESP e FCC também, né? Quando falar a, pode ser um destino, alvo, a quem, aonde, vou e volto da, como fosse a questão da preposição. Obedeço, o quê? A quem? Aos pais. Olha só então aqui o a. Para, toma muito cuidado aqui até, novamente, botei em vermelho, para, a finalidade. Para quê? A fim de, com o objetivo de. Elementos para alavancar. Elementos a fim de alavancar. Com o objetivo de alavancar. Então, encaixou aqui, Tá? Contra, quando for uma oposição, um choque. Contra o quê? É o escudo, é a resistência. Vamos contra a lei. Contra. Em, lugar, oposição. É onde? É a caixa. Dentro de, sobre de. Moro em Recife, qual o lugar? Né? A posição aqui é a caixa. Dentro de ou sobre. E aqui por diante, tá? Tem essas outras aqui, vocês dão uma olhadinha aqui, que são as mais solicitadas pelas bancas FCC e VUNESP. Certinho? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.